A embaixadora Helena Vasques parou na entrada da grande câmara concordata e respirou fundo. As enormes portas diante dela eram feitas de cristal, extraído de uma estrela moribunda. Eles eram lindos e frios, assim como tudo neste lugar. Atrás dessas portas estavam os 12 seres mais poderosos da galáxia. Eles a convocaram aqui hoje para entregar o que chamaram de resolução final. 3 anos? Helena passou 3 anos passando por essas portas. 3 anos sorrindo para criaturas que olhavam para os humanos como se fossem insetos. 3 anos implorando por direitos básicos que todas as outras espécies consideravam garantidos. 3 anos de promessas quebradas e humilhações silenciosas. Hoje seria diferente. Hoje, de uma forma ou de outra, isso iria acabar. As portas se abriram e Helena entrou na câmara. A sala era um círculo perfeito com 12 plataformas elevadas dispostas em torno de um piso central. Cada plataforma continha um representante das grandes potências da galáxia. Eles olharam para ela do alto e Helena sentiu o peso familiar de seu desprezo. O alto conselheiro Veshar, da hegemonia Volanti, sentou-se na plataforma mais alta. Sua espécie parecia insetos altos e elegantes com pele e antebraços prateados. Eles governaram esta parte da galáxia durante 10.000 anos e nunca deixaram ninguém esquecer isso. Embaixador Vasquez, disse Veshar, sua voz ecoando perfeitamente pela câmara. Agradecemos sua presença. O conselho chegou a uma decisão sobre a petição da humanidade. Helena cruzou as mãos atrás das costas. Seu coração batia forte, mas seu rosto não mostrava nada. Estou ansioso para ouvir a sabedoria do conselho. Veshar apontou para uma exibição holográfica que apareceu no centro da sala. Após cuidadosa consideração, preparamos uma oferta muito generosa para a sua espécie. O display mostrou um mapa estelar. Helena reconheceu imediatamente. O sistema Sol ficava na borda, marcado em azul. Um único ponto vermelho apareceu nas proximidades. Concederemos à humanidade o sistema Kessler, anunciou Veshar, um sistema solar completo para seu uso exclusivo. Helena estudou a tela. O sistema Kessler era uma zona morta. Uma estrela queimada, 3 rochas estéreis e um campo de asteroides. Sem vida, sem recursos, nada. Além disso, continuou Veshar, a humanidade terá acesso comercial provisório a 17 sistemas aprovados. Você pagará taxas de tributo padrão pelo uso de rotas comerciais estabelecidas. Esse tributo é fixado em 40% de todas as mercadorias transportadas. 40%, Helena fez as contas de cabeça. Isso tornaria o comércio quase impossível. Finalmente, Veshar disse, e algo em sua voz deixou Helena tensa. A humanidade entregará todas as embarcações militares acima da classe fragata ao Conselho para inspeção e potencial descomissionamento. Isto é para a segurança de todas as espécies, é claro. Não se pode confiar às civilizações jovens armas tão perigosas. A Câmara ficou em silêncio. Os 12 conselheiros observaram Helena com expressões que variavam do tédio ao divertimento. Eles já haviam decidido que isso era justo. Eles já haviam decidido que a humanidade aceitaria. Helena pensou nos últimos 3 anos. Ela pensou na primeira vez que veio aqui, cheia de esperança. A humanidade acabará de descobrir viagens mais rápidas que a luz. Eles alcançaram a galáxia de mãos abertas, ansiosos por se juntarem a uma comunidade de civilizações. A galáxia não havia voltado. Ela se lembrou da primeira rejeição. O Conselho disse que a humanidade precisava provar que era digna, então os humanos provaram seu valor. Eles enviaram ajuda para as zonas de desastre. Eles compartilharam tecnologia livremente. Eles se ofereceram como voluntários para missões que nenhuma outra espécie aceitaria. O Conselho disse que não era suficiente. Ela se lembrou da segunda rejeição. O Conselho exigiu que a humanidade demonstrasse intenções pacíficas. Então os humanos reduziram suas forças armadas. Eles abriram suas fronteiras à inspeção. Eles assinaram todos os tratados apresentados a eles. O Conselho disse que não era suficiente. Ela se lembrou da terceira rejeição, da quarta e da quinta. Cada vez que os requisitos mudaram.
Cada vez que as través se moviam. Cada vez a humanidade fez o que foi pedido. E cada vez não foi suficiente. Porque nunca seria suficiente. Helena entendeu isso agora. O Conselho não queria que a humanidade provasse seu valor. O Conselho queria que a humanidade se ajoelhasse. Eles queriam que os humanos aceitassem seu lugar como uma espécie inferior, gratos por qualquer sobra que recebessem. Helena olhou para os 12 conselheiros. Ela olhou para suas plataformas elevadas com seus olhos desdenhosos. Ela olhou para a oferta que eles chamaram de generosa. Solicito um breve recesso, disse Helena. Devo consultar meu governo. As mandíbulas de Vechar estalaram no que era considerado um sorriso entre sua espécie. É claro que entendemos que decisões tão importantes exigem tempo. Voltaremos a reunir-nos dentro de 1 hora. Helena fez uma reverência e saiu da câmara. As portas de cristal se fecharam atrás dela. No pequeno escritório atribuído à delegação da Terra, Helena ativou um link de comunicação seguro. O rosto do secretário-geral Marcos Webb apareceu na tela. Ele era um homem velho com olhos cansados, mas aqueles olhos eram penetrantes. Eu assisti a coisa toda, disse Webb. Eles nem estão mais fingindo. Não, Helena concordou. Eles não são. Webb ficou quieto por um momento. Você sabe o que isso significa. Se aceitarmos estes termos, seremos uma espécie serva. Se os rejeitarmos, não teremos aliados, nem parceiros comerciais, nada. Eles vão nos estrangular lentamente. Eu sei. O Conselho aposta que temos muito medo de ir embora. Eles acham que precisamos mais deles do que eles de nós. Webb inclinou-se para a frente. Eles estão certos? Helena pensou na filha que tinha 12 anos e queria ser astronauta. Ela pensou nas naves coloniais sendo construídas em órbita, cheias de famílias em busca de novos lares. Ela pensou em todos os humanos que morreram nos últimos 3 anos, trabalhando em locais perigosos porque o Conselho lhes negou acesso à tecnologia médica que poderia tê-los salvado. Não, Helena disse. Eles não estão certos. Webb assentiu lentamente. Então você sabe o que fazer. A Operação Noite Silenciosa está autorizada. Assim que você deu a palavra, Helena fechou os olhos. Este foi o momento. Não haveria como voltar atrás. Darei a palavra em breve, disse ela. Muito em breve. 1 hora depois, Helena voltou para a Câmara da Grande Concorda. Os 12 conselheiros olharam para ela com a mesma confiança presunçosa. Eles esperavam que ela negociasse. Eles esperavam que ela implorasse por condições um pouco melhores. Eles esperavam que ela fizesse o que todas as espécies jovens fizeram durante milhares de anos. Helena parou no centro da câmara. Ela não olhou para os conselheiros. Ela olhou para a frente. A Federação da Terra Unida considerou a oferta do Conselho, disse ela. Sua voz era calma e clara. Chegamos a uma decisão. Vechar se inclina ligeiramente para a frente. E qual é a resposta da humanidade? Helena finalmente olhou para cima. Ela encontrou os olhos de Vechar e os sustentou. A Federação da Terra Unida retira sua petição de acesso ao comércio, disse ela. Retiramos a nossa petição de reconhecimento territorial. Retiramo-nos totalmente destas negociações. Uma onda de confusão passou pela Câmara. Isso não estava no roteiro. Além disso, continuou Helena, retiramos os nossos observadores do espaço do Conselho. Retiramos nossos voluntários de suas missões de socorro. Retiramos nossos navios de suas rotas comerciais. Retiramos nossos engenheiros de suas estações. As mandíbulas de Vechar estalaram rapidamente. Embaixador, você não pode estar falando sério. Sem o apoio do Conselho, a humanidade sobreviverá. Helena o interrompeu. Foi profundamente rude interromper um alto conselheiro. Ela não se importou. Sobrevivemos às eras glaciais. Sobrevivemos às pragas. Sobrevivemos a guerras que mataram milhões. Sobrevivemos ao nosso próprio planeta tentando nos matar por 200 mil anos. Nós sobreviveremos a isso.
Ela se virou para se dirigir a toda a Câmara. Durante 3 anos, não pedimos nada além de justiça. Fizemos tudo o que você exigiu. Nós provamos nosso valor 100 vezes. E ainda assim, você nos ofereceu correntes disfarçadas de caridade. Helena endireitou a coluna. A humanidade declina. A Câmara explodiu em barulho. Os conselheiros gritaram uns com os outros e com ela. Alguns sorriu. A delegação Valanti zumbia com sons de cliques raivosos. Helena ignorou todos eles. Ela caminhou em direção às portas de cristal. Você vai se arrepender disso, Vechar gritou atrás dela. Sem o conselho você não é nada. Você voltará rastejando dentro de um ciclo solar. Helena parou nas portas. Ela se virou uma última vez. Desejamos-lhe felicidades, alto conselheiro, disse ela. Nós realmente fazemos. Talvez algum dia, quando você tiver aprendido o que significa justiça, falaremos novamente. Mas até então, a humanidade trilha o seu próprio caminho. Ela passou pelas portas. Eles se fecharam atrás dela. Em seu comunicador pessoal, uma mensagem do secretário-geral Webb aguardava. Dê a palavra, Helena digitou uma única frase. A Operação Noite Silenciosa está em vigor. Por toda a galáxia, a mensagem se espalhou mais rápido que a velocidade da luz. Nas estações orbitais ao redor de mundos alienígenas, os engenheiros humanos receberam o sinal e começaram a embalar suas ferramentas. Em mundos colônia devastados por doenças, médicos humanos faziam as últimas rondas antes de embarcar nos transportes. Nos cargueiros que transportam carga através de espaços perigosos, os capitães humanos mudaram o rumo em direção à casa. Uma por uma, as luzes da civilização humana começaram a apagar-se. A galáxia não percebeu a princípio. Afinal, o que importava uma espécie jovem? Deixe-os ficar de mau humor em seu sistema único. Eles aprenderiam seu lugar em breve. A galáxia estava errada. Na Câmara da Grande Concordata, as risadas continuaram. Os conselheiros parabenizaram-se mutuamente por denunciarem o blefe da humanidade. Eles estavam certos de que os humanos retornariam, humilhados e desesperados. Nenhum deles percebeu a pequena mensagem que chegou do coletivo de síntese, a antiga civilização da inteligência artificial que observou a galáxia em silêncio durante 1000 anos. Nenhum deles achou que fosse importante. A mensagem dizia apenas que você vai se arrepender. Eles fariam isso. Eles simplesmente não sabiam disso ainda. 3 meses após a partida da humanidade, a galáxia começou a compreender o seu erro. O mestre da guilda Torvax, da guilda dos mercadores, estava sentado em seu escritório na estação principal, olhando para números que não faziam sentido. Sua espécie, os Korat, administrou o comércio galáctico por 6.000 anos. Eles sobreviveram a guerras, pragas e colapsos econômicos. Eles nunca tinham visto nada assim. Explique-me de novo, disse ele ao seu assistente. O jovem Korat exibiu um display holográfico. Tudo começou pequeno, mestre. As colônias periféricas relataram atrasos no fornecimento de suprimentos médicos. Depois, as estações agrícolas do setor 7 ficaram sem peças de substituição. Agora, ele fez uma pausa. Atualmente, 17 grandes rotas comerciais operam com menos de metade da capacidade. Torvax esfregou o rosto com as mãos de 3 dedos. E isso é por causa dos humanos. Sim, mestre, não percebemos quantos cargueiros humanos operavam no espaço do Conselho. Eles eram baratos. Eles eram confiáveis. Eles voariam em rotas que outros capitães recusaram por causa de piratas ou tempestades de radiação. A voz do assistente ficou quieta. Todos eles se foram agora. Torvax lembrou-se dos comerciantes humanos, criaturas rudes e barulhentas que riam com muita facilidade e negociavam com muito afinco. Mas sempre entregaram no prazo. Eles nunca quebraram um contrato. E eles transportariam qualquer coisa para qualquer lugar se o preço fosse justo. Podemos substituí-los? Torvax perguntou. Estamos tentando. Mestre. Mas outras espécies exigem taxas mais elevadas para rotas perigosas.
As operadoras licenciadas pelo Valanti recusaram-se a trabalhar fora dos sistemas principais. Os capitães independentes, o assistente fez uma nova pausa. Muitos deles estão aumentando os preços. Eles sabem que não temos escolha. Torvax olhou novamente para os números. As cadeias de abastecimento que funcionaram perfeitamente durante séculos estavam a desmoronar-se. Tudo porque a humanidade decidiu voltar para casa. O Conselho nos garantiu que isso não aconteceria, disse ele. Sim, mestre. Eles estavam errados. Do outro lado da galáxia, o almirante Cetrix da Terceira Frota Valanti teve um problema diferente. Ele estava na ponte de sua nau capitânia, observando os destroços do que havia sido um próspero mundo colônia. Os invasores do vazio chegaram há 3 dias. Eles mataram 40.000 pessoas antes da chegada da frota. A essa altura já era tarde demais. Como eles chegaram tão fundo em nosso território? Perguntou Cetrix. Nosso sistema de alerta precoce deveria tê-los detectado dias antes de chegarem a este mundo. Seu oficial tático se mexeu desconfortavelmente. Almirante, o sistema de alerta precoce neste setor estava incompleto. Incompleto? Temos sensores aqui há 2000 anos. Sim, almirante. Mas os sensores foram complementados por observadores humanos. Eles se ofereceram para patrulhar os espaços vazios entre nossas estações. Nunca pedimos a eles que fizessem isso. Eles simplesmente fizeram isso. O oficial fez uma pausa. Eles pararam há 3 meses. Cetrix sentiu frio apesar do calor da ponte. Você está me dizendo que os humanos protegiam nossas fronteiras sem ordens, sem pagamento? Sim, almirante. Encontramos registros no banco de dados local. Durante a última década, observadores humanos detectaram e relataram 417 possíveis movimentos de invasores. 230 desses relatórios levaram a interceptações bem-sucedidas. A voz do oficial era apenas um sussurro. Teríamos perdido dezenas de colônias sem eles. Cetrix pensou na decisão do Conselho. Ele havia apoiado isso na época. A humanidade era muito agressiva, muito imprevisível. Eles precisavam ser controlados. Agora ele estava na órbita de um mundo morto e se perguntava quem seriam os verdadeiros agressores. Do outro lado da galáxia, o coletivo Corvani enfrentou um tipo diferente de crise. Os Corvani eram criaturas pacíficas. Pareciam pássaros altos e magros, com penas azuis brilhantes e olhos gentis. Eles eram conhecidos em toda a galáxia por seu conhecimento médico. Seus hospitais aceitavam pacientes de todas as espécies. A doutora Elina estava na enfermaria de peste do maior hospital de Corvin Prime. 300 pacientes ocuparam leitos que antes eram atendidos por uma equipe mista. Agora restavam apenas os médicos Corvani. Quantos morreram ontem à noite? Ela perguntou ao colega. 17, veio a resposta. Perdemos 3 filhos. Elina fechou os olhos. Antes de os humanos partirem, eles perdiam talvez 2 pacientes por semana nesta enfermaria. Os humanos não eram melhores médicos que os Corvani. Mas eles eram imunes a esta praga em particular. Eles poderiam trabalhar nas zonas contaminadas sem trajes de proteção. Eles poderiam segurar as mãos de pacientes moribundos sem arriscar suas próprias vidas. Eles fizeram isso de graça. Eles se ofereceram para trabalhar em uma enfermaria contra a peste em um mundo que não era o deles, cuidando de espécies que não eram suas. Quando Elina perguntou por quê, eles simplesmente disseram porque vocês precisavam de ajuda. Agora eles se foram. E os pacientes estavam morrendo porque o restante da equipe não conseguia se mover com rapidez suficiente em seus trajes de proteção. O conselho disse que poderíamos solicitar trabalhadores substitutos, disse seu colega. Eu os solicitei. Os Volanti enviaram uma mensagem dizendo que considerariam isso em 6 meses. As penas de Elina se arrepiaram de raiva. 6 meses. Meus pacientes morrerão em 6 semanas. Poderíamos pedir aos humanos que voltassem? Elina já havia tentado. Ela enviou uma mensagem pessoal aos voluntários médicos humanos com quem trabalhou durante anos. A resposta foi educada e triste.
Lamentamos ter sido mandados para casa. O nosso governo diz que não podemos ajudar aqueles que se recusam a tratar-nos como iguais. Esperamos que você entenda. Ela entendeu. Essa foi a pior parte. Nos territórios marginais e sem lei, onde a lei municipal não significava nada e apenas os fortes sobreviviam, estava a acontecer um tipo diferente de mudança. O capitão Vorex do Ridership Crimson Blade reuniu sua tripulação no porão de carga. Eles eram um grupo misto. Exilados e criminosos de uma dúzia de espécies unidos pela ganância e pela vontade de tomar o que quisessem. Os humanos se foram, anunciou Vorex. Sua tripulação aplaudiu, sem mais escoltas armadas, sem mais navios armadilha, sem mais humanos nos caçando e destruindo nossas bases. Durante anos, a periferia foi perigosa, mas administrável. Os humanos fizeram assim. Eles faziam escoltas de comboio gratuitamente. Eles rastrearam os invasores até suas bases ocultas. Eles lutaram com uma fúria que aterrorizou até mesmo os piratas mais endurecidos. Vorex ainda se lembrava do dia em que 3 naves humanas destruíram toda a frota de seu irmão. 12 navios invasores contra 3 fragatas humanas. Os humanos perderam uma nave. Os invasores perderam tudo. Agora aqueles humanos se foram. Esta é a nossa hora, disse Vorex. As colônias gordas dos mundos centrais estão indefesas. Os navios mercantes estão sem escolta. Podemos pegar o que quisermos, quando quisermos. Sua tripulação aplaudiu novamente. Mas Vorex notou que alguns dos membros mais velhos pareciam inquietos. Eles se lembraram do que os humanos poderiam fazer. Eles se lembraram de como era ser caçado. E se eles voltarem? Um deles perguntou. Vorex riu. Por que eles fariam isso? O Conselho os insultou. A galáxia os rejeitou. Eles não têm motivos para proteger ninguém além de si mesmos agora. Ele abriu bem os braços. Os humanos deram um presente à galáxia e a galáxia o jogou fora. Agora o presente é nosso. Os navios invasores foram lançados naquela noite. Dezenas deles se espalhando pela periferia como uma praga. Dentro de semanas, eles alcançariam a fronteira do espaço do Conselho. Dentro de meses, eles estariam atacando colônias que não sofriam violência há gerações. Nas grandes câmaras do Conselho, as notícias se acumulavam. Perturbações comerciais, ataques fronteiriços, crises médicas. Cada dia trazia novos problemas e cada problema remontava à mesma causa. Os humanos se foram e a galáxia estava desmoronando. O conselheiro Vetral da Comunhão Solaris solicitou uma sessão de emergência. Ele era velho para sua espécie, com escamas prateadas e olhos cansados. Ele votou contra os duros termos impostos à humanidade. Ele havia avisado ao Conselho que eles estavam cometendo um erro terrível. Ninguém ouviu. Devemos reconsiderar a nossa posição, disse Vetral aos conselheiros reunidos. A evidência é clara. A partida da humanidade está a causar danos que não podemos reparar facilmente. O sumo conselheiro Vechar estalou as mandíbulas com desdém. Os humanos estão fazendo birra. Eles retornarão quando perceberem que não podem sobreviver sem nós. Com respeito, alto conselheiro, acredito que o oposto é verdadeiro. A humanidade está sobrevivendo muito bem. Somos nós que não podemos sobreviver sem eles. A Câmara irrompeu em protestos furiosos. Vechar ergueu a mão pedindo silêncio. Você fala de uma espécie jovem como se ela fosse essencial para a civilização galáctica. Isto é um absurdo. A humanidade existe no espaço há apenas um século. Governamos estas estrelas há milênios. Sim, Vetral concordou. Nós governamos. Mas quando foi a última vez que servimos? Quando foi a última vez que ajudamos quem precisava de ajuda sem exigir pagamento? Quando foi a última vez que fizemos algo simplesmente porque era certo? O silêncio encheu a câmara. Foi um silêncio desconfortável. Antes que alguém pudesse responder, um alerta de comunicação soou. Todas as telas da câmara se iluminaram com a mesma mensagem. Veio do Synthesis Collective, a antiga civilização da inteligência artificial que observou, mas nunca interferiu nos assuntos galácticos.
A mensagem foi breve. Você cometeu um erro, corrija-o. Os conselheiros olhavam para as telas. O Synthesis Collective não falava com o conselho há 800 anos. Para eles, quebrar o silêncio agora significava algo significativo. O que isto significa? Veshar exigiu. Ninguém teve uma resposta. Mas do outro lado da galáxia, num mundo azul que circunda uma estrela amarela comum, a humanidade sabia exatamente o que isso significava. Eles não haviam planejado que o coletivo falasse. Eles não pediram apoio a ninguém. Eles simplesmente foram embora. E ao fazer isso, eles revelaram uma verdade que a galáxia havia esquecido. O poder não significa nada se você não puder usá-lo com sabedoria. O Conselho governou durante milhares de anos, mas governou através do controle do medo na supressão de espécies jovens. A humanidade ofereceu algo diferente. Eles ofereceram ajuda sem pedir submissão. Eles ofereceram força sem exigir adoração. E agora a galáxia estava aprendendo como era perder esse presente. O pânico estava apenas começando. 6 meses após a partida da humanidade, a galáxia finalmente entendeu o que havia perdido. O almirante Cetric estava sentado em seus aposentos privados, lendo um relatório que lhe fez gelar o sangue. Durante semanas, seus oficiais de inteligência tiveram que estar investigando a ousadia repentina dos invasores do vazio. O que eles descobriram mudou tudo o que ele pensava saber sobre a última década. O relatório detalhou uma guerra secreta. Por 10 anos, navios humanos caçaram invasores do vazio em todos os territórios periféricos. Eles destruíram bases ocultas. Eles resgataram milhares de escravos. Eles mataram ou capturaram alguns dos piratas mais perigosos da galáxia. E eles nunca contaram a ninguém. Cetric leu sobre a Operação Silent Guardian, onde 50 voluntários humanos passaram 3 anos mapeando todos os esconderijos de invasores na periferia. Ele leu sobre a Operação Broken Chain, onde fuzileiros navais humanos se infiltraram em um mercado de escravos e libertaram 800 prisioneiros de 12 espécies diferentes. Ele leu sobre o capitão humano que voou com sua nave danificada até uma estação de comando de invasores, destruindo-a e salvando um mundo de colônia Valanti. Sua tripulação havia evacuado. Ela ficou para trás para garantir que o trabalho fosse feito. O nome dela era Sarah Shen. Ela tinha 34 anos. Ela tinha um marido e 2 filhos esperando por ela na Terra. Cetric nunca tinha ouvido o nome dela antes. Nem mais ninguém no conselho. Os humanos lutaram e morreram por uma galáxia que nem sabia que existia. Por quê? Ele sussurrou para si mesmo. Por que eles fariam isso? Seu ajudante, um jovem oficial Valanti, respondeu calmamente porque acreditava que estava certo, almirante. Os relatórios humanos que recuperamos dizem a mesma coisa repetidamente. Ajudamos porque alguém deveria. Cetric fechou o relatório. Ele pensou na Câmara do Conselho onde ele e seus colegas conselheiros olharam para a humanidade e viram apenas uma jovem espécie primitiva que precisava ser controlada. Eles não tinham visto a verdade. A verdade é que a humanidade os protege há anos, sem pedir nada em troca. Na estação médica que orbita Corvin Prime, a doutora Elina recebeu uma visita. Ele era humano, o primeiro que ela viu desde a retirada. Ele usava roupas civis e carregava uma pequena maleta médica. Doutora Elina, disse ele, estendendo a mão na saudação humana, meu nome é James. Eu costumava trabalhar na sua ala de peste. Elina se lembrava dele, um homem quieto, de olhos gentis, que trabalhava em turnos duplos sem reclamar. James, pensei que nenhum humano pudesse retornar. Nós não estamos. Oficialmente, estou aqui como cidadão, não como representante da Terra. Ele sorriu tristemente. Ouvi dizer que as coisas estavam ruins. Eu não consegui ficar longe. Elina o conduziu pelo hospital. A enfermaria da peste estava pior do que nunca. Os pacientes ficavam em leitos sem pessoal suficiente para cuidar deles. Os médicos Corvani trabalharam até a exaustão, mas não foi suficiente. James colocou o equipamento de proteção e entrou na enfermaria. Em poucos minutos, ele estava verificando os pacientes, ajustando os tratamentos, segurando as mãos daqueles que estavam com medo.
Você não pode fazer isso sozinho, disse Elina. Uma pessoa não pode salvar todos. Não, James concordou, mas posso economizar alguns. E agora, alguns são melhores que nada. Ele trabalhou 14 horas seguidas. Quando Elina finalmente o forçou a descansar, 17 pacientes haviam sido estabilizados e poderiam ter morrido. Era um número pequeno comparado às centenas na ala, mas para aqueles 17 era tudo. Por que você voltou? Elina perguntou. Seu governo mandou você voltar para casa. Seu povo tem todo o direito de nos odiar. James ficou quieto por um longo momento. Eu não te odeio, doutor. Nenhum de nós sabe. Estamos desapontados, sim, estamos feridos, mas com ódio, ele balançou a cabeça. O ódio é pesado demais para carregar. Além disso, estes pacientes não votaram contra nós. Eles simplesmente ficaram doentes. Eles merecem ajuda independentemente do que o seu governo faça. Elina não entendeu. Sua espécie viveu em paz durante milênios. Eles nunca enfrentaram o tipo de rejeição que a humanidade enfrentou. Ela não conseguia imaginar oferecer gentileza àqueles que a trataram tão mal. Sua espécie é muito estranha, ela disse. James riu. Nós entendemos muito disso. Por toda a galáxia, histórias semelhantes aconteceram. Os humanos apareceram em lugares onde não deveriam estar, fazendo um trabalho que não deveriam fazer. Voluntários que alegaram agir por conta própria, ajudando aqueles que se recusaram a ajudá-los. As redes de notícias galácticas perceberam. Publicaram histórias sobre os misteriosos voluntários humanos que apareciam após desastres, que trabalhavam em condições perigosas evitadas por outras espécies, que não pediam nada em troca. O contraste com o comportamento do Conselho foi nítido e desconfortável. Na Terra, a humanidade não estava sofrendo. O oposto era verdade. O secretário-geral Webb estava numa plataforma com vista para o novo estaleiro de Xangai. Abaixo dele, dezenas de enormes embarcações estavam em construção. Estes não eram navios de guerra. Eram transportes de colônias, navios de pesquisa e transportadores de carga. As projeções estão adiantadas, informou seu assessor, de que teremos plena capacidade comercial ainda este ano. As novas alianças com a Confederação Torelli e o coletivo RN estão proporcionando tudo o que precisamos. Webb assentiu. O Torelli e o RN eram espécies pequenas, pouco toleradas pelo Conselho. Eles acolheram a humanidade de braços abertos. Em 6 meses, a Terra construiu relações comerciais mais fortes com eles do que o Conselho havia oferecido em 3 anos. E os militares? Perguntou Webb. Todos os navios retirados estão sendo reformados. A nova frota terá o dobro do tamanho da que tínhamos antes e estará mais bem equipada. O assessor fez uma pausa. As tripulações estão ansiosas, senhor, muito ansiosas. Webb entendeu que a humanidade passou anos sendo tratada como inferior, sendo informada de que era muito primitiva, muito agressiva, muito perigosa. Agora eles estavam construindo algo que provaria que o Conselho estava errado, não através da conquista, não através da guerra, mas através do sucesso. Continue construindo, disse Webb, e continue ajudando. Os voluntários no espaço do Conselho estão a causar mais danos à reputação do Conselho do que qualquer frota alguma vez poderia. A embaixadora Helena Vasquez passou a maior parte dos seus dias coordenando os esforços voluntários. Era ilegal, tecnicamente. A Terra cortou oficialmente todos os laços com o espaço do Conselho, mas o governo olhou para o outro lado quando os cidadãos decidiram viajar para o exterior e ajudaram as pessoas necessitadas. Uma noite, ela recebeu uma mensagem criptografada do conselheiro Vetral. Ele solicitou uma reunião secreta em uma estação neutra nos limites do espaço do Conselho. Helena não precisava ir. Ela tinha todos os motivos para recusar, mas a curiosidade desapareceu. E 3 dias depois, ela se sentou em frente ao antigo conselheiro solar em uma pequena sala privada. Obrigado por ter vindo, disse Vetral. Suas escamas prateadas estavam entorpecidas pelo estresse. Ele parecia mais velho do que há 6 meses. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada de você. Você não, Helena concordou, mas estou ouvindo.
Vetral pegou um tablet de dados. O conselho está desmoronando. As perturbações comerciais causaram danos econômicos que não podemos reparar. Os invasores do vazio ficam mais ousados a cada dia. 3 mundos colônias caíram somente no mês passado. As crises médicas estão a espalhar-se mais rapidamente do que conseguimos responder. Ele fez uma pausa. Precisamos de ajuda. Precisamos de você. Helena pegou o tablet. Ela olhou para os números, os relatórios de vítimas, os apelos desesperados dos mundos colônias. Parte dela sentiu satisfação. O conselho merecia esse sofrimento, mas outra parte dela, a parte que ainda se lembrava do motivo pelo qual se tornará diplomata, sentia apenas tristeza. Você ainda não entendeu, não é? Ela disse calmamente. Vetral parecia confuso. Eu não entendo o que. Helena largou o tablet e pegou seu próprio dispositivo. Ela ativou um display holográfico que encheu a sala com nomes, milhares de nomes. Estes são os humanos que morreram no espaço do Conselho nos últimos 10 anos, disse ela. Médicos que contraíram doenças alienígenas porque o Conselho se recusou a compartilhar tecnologia médica. Engenheiros que morreram em acidentes com reatores porque os equipamentos de segurança foram classificados como de nível militar e negados à nossa espécie. Voluntários que foram mortos por invasores enquanto protegiam mundos que nos chamavam de primitivos. Ela percorreu a lista. Parecia durar para sempre. Esta mulher, Sarah Shen, voou com sua nave até uma estação invasora para salvar uma colônia Valanti. Ninguém sequer agradeceu a ela. Esse homem, Marcus Kim, passou 3 anos em uma enfermaria de peste em Corvani e morreu de uma doença que tinha cura. O conselho recusou-se a partilhá-lo porque os humanos não pagaram tributo suficiente. Helena desligou a tela. Não partimos porque éramos fracos, conselheiro. Saímos porque finalmente percebemos que não precisávamos da sua aprovação. Já éramos dignos. Sempre fomos. Você simplesmente se recusou a ver. Vetral ficou em silêncio por um longo momento. Então por que seus voluntários ainda nos ajudam? Por que se arriscar por pessoas que os trataram tão mal? Helena sorriu, mas não houve alegria nisso porque é isso que somos. Não ajudamos as pessoas porque elas merecem. Ajudamos porque podemos, porque alguém deveria, porque é certo. O Conselho tentou nos ensinar que a galáxia só respeita a força, mas já sabíamos de algo que o Conselho esqueceu. A verdadeira força é escolher ajudar mesmo quando ninguém o obriga. Ela se levantou para sair. Embaixador, por favor, disse Vetral, estou lhe implorando, volte para a mesa. Negocie conosco. Eu juro que as coisas serão diferentes. Helena parou na porta. Vou considerar isso. Mas entenda uma coisa, conselheiro. Não vamos voltar porque precisamos de você. Estamos bem sozinhos. Melhor do que bem, na verdade. Ela se virou para encará-lo uma última vez. Se voltarmos, será nos nossos termos. E os nossos termos não são sobre acordos comerciais ou direitos territoriais. Nossos termos são sobre justiça para cada ser humano que morreu servindo uma galáxia que cuspiu neles, para cada espécie jovem que foi esmagada pelas botas do Conselho, para todos que foram informados de que não eram dignos. Ela saiu da sala, deixando o conselheiro Vetral sozinho com o peso de tudo que seu pessoal havia feito. 3 dias depois, os Void Raiders anunciaram a formação de sua coalizão. Dezenas de clãs de invasores unidos sob uma única bandeira, seu primeiro alvo, os ricos mundos centrais do espaço do Conselho. A galáxia havia sido avisada. A galáxia teve uma chance. Agora a verdadeira crise estava prestes a começar. 9 meses depois que a humanidade se afastou, a coalizão Void Raider atacou. A Batalha de Serentine Gate foi o maior confronto militar em 3 séculos. As frotas combinadas do Conselho Galáctico reuniram-se na antiga estação defensiva, confiantes de que o seu número e tecnologia superiores esmagariam a escória invasora. Eles estavam errados. O almirante Cetrix assistiu de sua nau capitânia enquanto a batalha se transformava em um desastre. As frotas do Conselho foram projetadas para intimidação, não para combate.
Seus navios eram belos e poderosos, mas suas tripulações não enfrentavam um inimigo real há gerações. Os invasores lutaram a vida toda. A nau Capitânia Vilanti afundou na primeira hora, abauroada por 3 navios invasores que não se importavam com sua própria sobrevivência. O Dreadnought Korat explodiu quando invasores abordaram e sobrecarregaram seu reator. Um por um, os grandes navios do Conselho caíram. No momento em que Cetrix ordenou uma retirada, 1/3 da frota foi destruída. Outro terço estava danificado demais para lutar. O Portão Serentino, guardião dos mundos centrais por 10.000 anos, caiu nas mãos dos invasores. O caminho para o coração da galáxia estava aberto. Os refugiados inundaram os mundos do Conselho restantes. Milhões de pessoas de dezenas de espécies, todas fugindo do avanço dos invasores. O Conselho não tinha nenhum plano para isso. Eles nunca precisaram de um. Durante milênios, as únicas ameaças ao seu poder vieram umas das outras, e essas ameaças foram tratadas através da política, não da guerra. Agora a verdadeira guerra havia chegado e eles haviam esquecido como combatê-la. Os navios de refugiados moveram-se em direção ao único lugar seguro que restava, o espaço humano. O secretário-geral Webb recebeu o primeiro pedido de refúgio na manhã de terça-feira. Na quinta-feira, eram milhares. Na semana seguinte, milhões de pessoas desesperadas imploravam permissão para entrar no território da Terra. Webb convocou uma sessão de emergência do Parlamento da Terra Unida. O debate foi acirrado. Estas são as mesmas espécies que nos chamaram de primitivos, argumentou um representante. Os mesmos governos que nos negaram direitos. Por que deveríamos ajudá-los agora? Porque eles estão morrendo, respondeu o outro representante. As crianças estão morrendo. Não importa o que seus governos fizeram. As pessoas nesses navios são inocentes. O debate continuou por horas. No final, a votação foi apertada, mas a decisão foi clara. A Terra aceitaria refugiados. Eles forneceriam comida, abrigo e proteção a qualquer pessoa que precisasse. A notícia se espalhou pela galáxia em poucas horas. A humanidade, a espécie rejeitada e humilhada, abriu os braços a quem a rejeitava. Os campos de refugiados nos mundos fronteiriços do espaço humano cresceram rapidamente. A Terra enviou suprimentos, médicos e forças de manutenção da paz. Eles não pediram nada em troca. Entre os refugiados estava um jovem Valanti chamado Kirex. Ele tinha 15 anos e viu seus pais morrerem quando os invasores atacaram sua colônia. Um navio de resgate humano o retirou dos destroços. Agora ele estava sentado num campo de refugiados cercado por humanos que falavam línguas estranhas e comiam comidas estranhas. Ele esperava ser maltratado. Seu povo sempre disse que os humanos eram violentos e perigosos. Em vez disso, uma mulher humana trouxe-lhe um cobertor e uma refeição quente. Ela sentou-se com ele enquanto ele comia, embora não conseguisse entender a língua dele. Por que você está me ajudando? Kirex conseguiu perguntar em voz alta. Nós, meu povo, não fomos gentis com vocês. A mulher sorriu. Você é uma criança. Você não fez nada de errado. E mesmo que tivesse, ainda mereceria comida e um cobertor. Kirex não entendeu. Na cultura Valanti, a gentileza era uma transação. Você ajudou aqueles que poderiam ajudá-lo de volta. Ajudar alguém que não tinha nada a oferecer era uma tolice, mas os humanos não pareciam tolos. Eles pareciam fortes, um tipo diferente de força do que Kirex tinha sido ensinado a respeitar. Enquanto a crise dos refugiados crescia, algo estranho acontecia nas rotas espaciais entre o território do Conselho e a periferia. Surgiram navios humanos, não navios militares oficiais, nem transportes governamentais terrestres, mas navios privados tripulados por voluntários. Cargueiros armados converteram navios de passageiros, qualquer coisa que pudesse voar e lutar. Eles se autodenominavam frota voluntária. A capitã Diana Torres comandou o desafio do caminhão de carga convertido. Sua tripulação era uma mistura de ex-militares e civis que não suportavam ver a galáxia queimar. Eles voaram para o território dos invasores, escoltaram comboios de refugiados e lutaram quando necessário.
Oficialmente, a Terra negou qualquer ligação à frota voluntária. Extraoficialmente, o governo garantiu que os voluntários tivessem munição, combustível e suprimentos médicos. Torres estava na ponte de seu navio enquanto se aproximavam de um comboio de refugiados sob ataque de invasores. 3 naves invasoras circulavam os navios de transporte como lobos ao redor de ovelhas. Eles ainda não nos viram, informou seu oficial tático. Poderíamos escapar e deixar o conselho cuidar disso. Torres balançou a cabeça. O conselho não está aqui. Somos todos postos de batalha. O desafio foi desarmado, mas Torres sabia de algo que os invasores não sabiam. Os humanos lutaram de forma diferente. Eles correram riscos que outras espécies consideravam insanos. Eles se recusaram a recuar quando qualquer serção fugiria. A batalha foi curta e brutal. O desafio sofreu grandes danos, mas 2 navios invasores foram destruídos e o terceiro fugiu. O comboio de refugiados alcançou segurança. Quando os sobreviventes do comboio souberam que tinham sido salvos por humanos, muitos deles choraram. Durante toda a vida eles disseram que a humanidade era o inimigo. Agora os humanos estavam morrendo de vontade de protegê-los. A história se espalhou. Voluntários humanos lutando nas periferias, médicos humanos trabalhando em zonas de peste, naves humanas posicionadas entre invasores e refugiados indefesos. O conselho tentou distorcer a narrativa. Eles alegaram que os voluntários eram na verdade forças do governo, que a Terra estava violando o acordo de retirada, mas ninguém mais acreditou neles. O contraste entre as palavras do concílio e as ações humanas era demasiado nítido. Nos campos de refugiados, algo inesperado começou a acontecer. Jovens de uma dúzia de espécies começaram a perguntar como eles poderiam ajudar. Eles queriam se juntar aos humanos. Eles queriam lutar contra os invasores. Eles queriam fazer algo útil em vez de apenas esperar para serem salvos. A primeira unidade voluntária de espécies mistas formada em uma estação de refugiados orbitando um mundo morto. Humanos, Volanti, Corvani e uma dúzia de outras espécies treinaram juntos, lutaram juntos, sangraram juntos. O conselho os chamou de traidores. Os voluntários se autodenominavam Frota Livre. Em Volanti Prime, o planeta natal das espécies que outrora governaram a galáxia, uma revolução estava se formando. As pessoas comuns assistiam às notícias que mostravam voluntários humanos morrendo para proteger estranhos. Eles assistiram seu próprio governo se esconder atrás de muros enquanto as colônias queimavam. O conselheiro Vetral liderou o movimento contra a linha dura. Ele reuniu evidências de corrupção, incompetência e traição total por parte da antiga liderança. Ele construiu alianças com representantes reformistas de todas as espécies do conselho. Quando a votação finalmente chegou, não foi apertada. O alto conselheiro Vechar e seus apoiadores foram afastados do poder. Um novo conselho tomou seu lugar, liderado pelo próprio Vetral. O primeiro ato do novo conselho foi enviar uma mensagem à Terra, não uma exigência, não uma ordem, um apelo. Por favor, dizia a mensagem, estávamos errados. Lamentamos. Ajude-nos. A embaixadora Helena Vasquez recebeu a mensagem em seu escritório na Terra. Ela leu 3 vezes antes de responder. Enviaremos um representante, ela respondeu, não para negociar, mas para ouvir. 2 semanas depois, Helena entrou na Câmara da Grande Concorda pela primeira vez desde que saiu, 9 meses atrás. A sala parecia a mesma, mas todo o resto havia mudado. As plataformas elevadas foram baixadas. Os vereadores não desprezavam mais os visitantes. Vetral estava sentado no centro, vestindo vestes simples em vez da armadura cerimonial do antigo regime. Embaixador Vasquez, ele disse, obrigado por ter vindo. Helena tomou seu lugar no centro da sala. Ela estava ciente de que bilhões de seres estavam assistindo a este momento através de transmissões. A galáxia inteira esperou para ver o que aconteceria a seguir. Novo conselheiro Vetral, ela disse, você pediu esta reunião. Você disse que queria se desculpar. Estou aqui para ouvir. Vetral levantou-se. Ele desceu de sua plataforma até ficar no mesmo nível de Helena. Então ele fez algo que nenhum alto conselheiro jamais havia feito na história do Conselho Galáctico.
Ele fez uma reverência, em nome do Conselho e em nome de todas as espécies que trataram a humanidade com desprezo. Peço desculpas, e disse, fomos arrogantes, fomos cruéis. Estávamos cegos para a verdade que estava diante de nós. A humanidade pediu justiça e nós oferecemos correntes. Você merecia coisa melhor. Você mereceu o que nos ofereceu, respeito, gentileza e justiça. Helena ouviu em silêncio. Ela havia sonhado com esse momento. Ela imaginou o conselho rastejando, implorando, desesperado. Agora que isso estava acontecendo, ela não sentia alegria, apenas tristeza por todo o tempo e vidas que haviam sido desperdiçadas. Palavras são fáceis, ela disse. O conselho pronunciou muitas palavras ao longo dos anos. A maioria deles eram mentiras. Vétral assentiu, você está certo. Palavras não são suficientes. É por isso que preparamos mais do que palavras. Ele gesticulou e exibições holográficas encheram a câmara, documentos, tratados, propostas. Helena reconheceu alguns deles, os mesmos acordos que a humanidade implorou anos atrás. Tudo o que você pediu, disse Vétral, território, acesso comercial, reconhecimento total, mas também mais, reparações para cada humano que morreu servindo a galáxia sem reconhecimento, assentos em todos os principais órgãos governamentais e responsabilidade. Ele apontou para uma lista de nomes, ex-conselheiros, líderes militares, executivos de empresas, pessoas que arquitetaram a humilhação da humanidade. Esses indivíduos enfrentarão justiça, disse Vétral, julgamentos públicos e total transparência. A galáxia verá o que foi feito em nome deles. Helena estudou as exibições. Era mais do que ela esperava, mais do que ousava esperar, mas não era suficiente, ainda não. Você começou bem, ela disse, mas há algo faltando. Vétral pareceu confuso. O que mais poderíamos oferecer? Helena virou-se para toda a câmara e jogou-a na galáxia. Não se trata apenas de humanidade, disse ela. Nunca foi. Não somos a única espécie que o Conselho maltratou. Existem dezenas de civilizações jovens por aí que foram esmagadas, controladas e cujo potencial foi negado. Sua oferta nos dá lugares à mesa, mas e eles? Ela abriu seu próprio display. Nomes de espécies, muitos deles desconhecidos da maioria dos espectadores. Os Tareli, os Rim, os Salati, o povo Blackstone. Espécies jovens, espécies esquecidas, espécies que o Conselho decidiu que não valiam a pena reconhecer. Não queremos substituí-los como governantes da galáxia, disse Helena, queremos acabar com o sistema que torna possível governar. Todos têm voz, todos têm uma oportunidade, não porque a tenham merecido pelos seus padrões, mas porque existem e merecem. A Câmara ficou em silêncio. O que Helena estava propondo mudaria fundamentalmente a civilização galáctica. Isso significaria o fim da supremacia do Conselho. Significaria partilhar o poder com espécies que foram impotentes durante séculos. Vétral olhou para seus colegas conselheiros. Alguns pareciam com medo, alguns pareciam zangados, mas a maioria parecia cansada, cansada de lutar, cansada de fingir que o antigo sistema ainda funcionava. Você pede muito, disse Vétral. Peço justiça, respondeu Helena. A verdadeira justiça, não aquela que só beneficia os poderosos. Esse é o nosso preço por voltar à mesa. É pegar ou largar. Ela se virou para ir embora como havia feito 9 meses atrás. Espere, Vétral ligou. Você nos deu muito a considerar. Precisamos de tempo para discutir. Helena parou na porta. Você tem 1 hora. Depois disso, voltarei à Terra. E desta vez não responderei suas mensagens. Ela saiu. Atrás dela, o conselho começou a discutir. Mas Helena já sabia como seria a votação. A galáxia tinha visto demais. As velhas mentiras não funcionavam mais. A mudança estava por vir, quer o conselho quisesse ou não. A única questão era se o conselho lideraria essa mudança ou seria varrido por ela. 1 ano após a partida da humanidade, a galáxia começou novamente. A votação na Câmara da Grande Concordeta demorou mais de 1 hora. Demorou 3 dias.
Os representantes discutiram, imploraram, ameaçaram e choraram. Velhas alianças foram destruídas. Novos se formaram. O futuro da civilização galáctica estava em jogo. No final, a votação não foi apertada. O Conselho de Reforma aceitou cada um dos termos da humanidade, reconhecimento total para todas as espécies jovens, assentos em órgãos governamentais baseados na população e não no poder, julgamentos transparentes para aqueles que abusaram das suas posições, o mais importante, um fim ao sistema que permitiu algumas espécies controlar o destino de todas as outras. A embaixadora Helena Vasquez permaneceu no centro da Câmara enquanto os resultados eram anunciados. Ela não sorriu. Havia muito trabalho pela frente para comemorar. A Federação da Terra Unida aceita a oferta do Conselho. Ela disse, voltaremos à civilização galáctica, não como servos, não como senhores, mas como iguais entre iguais. A Câmara explodiu em aplausos. Alguns conselheiros pareciam aliviados. Alguns pareciam resignados. Alguns pareciam esperançosos pela primeira vez em séculos. Em toda a galáxia, bilhões assistiram às transmissões. Nos mundos refugiados, as famílias deslocadas choraram de alívio. Nas colônias humanas, multidões se reuniam em praças públicas para testemunhar a história. Em 100 planetas diferentes, espécies jovens que nunca tiveram voz de repente perceberam que finalmente seriam ouvidas. Mas o trabalho estava apenas começando. A Void Rider Coalition não se dissolveu simplesmente por causa de uma votação política. A frota combinada, agora incluindo navios de guerra humanos lutando ao lado das forças do Conselho, empurrou os invasores para trás, sistema por sistema. A luta foi brutal e lenta. A capitã Diana Torres e a frota voluntária serviram na frente de todas as batalhas. A Frota Livre, a unidade mista que se formou nos campos de refugiados, lutou ao lado deles. Eles não estavam mais pares ou rebeldes. Eles foram a primeira geração de um novo tipo de militar, que não lutou por uma única espécie, mas por todas. Os invasores recuaram para suas fortalezas na periferia. A libertação da galáxia não veio através de uma única batalha decisiva, mas através de 1000 pequenas vitórias. Os mercados de escravos fecharam. Bases piratas queimadas. Rotas comerciais reabertas. Demorou 6 meses para proteger os mundos centrais. Demorou mais 6 meses para pacificar a periferia. Quando o último grande clã de invasores se rendeu, a galáxia estava transformada. Os julgamentos da antiga liderança do Conselho começaram no aniversário da partida da humanidade. Ex-alto conselheiro, Veshar, enfrentou acusações incluindo conspiração, corrupção e crimes contra espécies sencientes. A evidência foi esmagadora. Os testes foram transmitidos por toda a galáxia. Pela primeira vez, os cidadãos comuns viram a corrupção que os governou durante milênios. Eles viram os acordos secretos, os subornos, a opressão calculada das espécies jovens. Eles viram a verdade. Veshar não foi executado. A humanidade insistiu que a nova ordem começasse sem derramamento de sangue. Em vez disso, ele e seus colegas criminosos foram condenados a servir as espécies que prejudicaram. Eles passaram o resto de suas vidas trabalhando em enfermarias de peste, campos de refugiados e zonas de desastre. Eles viram o sofrimento que causaram de perto e pessoalmente todos os dias até morrerem. Alguns chamaram isso de misericórdia. Outros chamaram-lhe o castigo mais cruel possível. A primeira sessão da Concordata Galáctica da Reforma foi realizada exatamente 1 ano depois que a humanidade saiu da Câmara do Conselho original. A sala parecia muito diferente agora. As plataformas elevadas desapareceram. Os representantes sentaram-se em círculo, todos no mesmo nível. Não havia assentos reservados para grandes potências. O Vilanti sentou-se ao lado do Tarelli. O Korat sentou-se ao lado do Rim. Os humanos estavam espalhados pela Câmara, apenas mais uma espécie entre muitas. O novo conselheiro Vetral abriu a sessão. Ele parecia mais jovem do que há 1 ano, apesar da idade. Hope fez isso com as pessoas. Reunimos-nos hoje não como governantes e súditos, disse ele, mas como parceiros num futuro partilhado. A velha ordem está morta.
Vamos construir algo melhor em seu lugar. O primeiro item da agenda foi o reconhecimento formal de 37 espécies às quais foi negada a adesão ao antigo sistema. Cada representante se apresentou para assinar a carta. Cada um recebeu o mesmo acolhimento, o mesmo respeito. Helena Vasquez assistiu de seu assento enquanto a cerimônia se desenrolava. Ao lado dela estava sentado James, um médico que havia retornado à ala de peste de Corvani contra ordens. Do outro lado estava Diana Torres, promovida a almirante da nova frota combinada. Atrás dela estava o jovem Kirex, o refugiado Valanti que cresceu e se tornou o primeiro não-humano a se formar na Academia Diplomática da Terra. Estavam todos aqui porque alguém decidiu fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando as pessoas que ajudavam não mereciam. Essa foi a lição que a humanidade ensinou à galáxia. Esse foi o presente que eles deram. Após a cerimônia, um jovem diplomata solar abordou Helena. Suas escamas eram verdes brilhantes, marcando-o como apenas um adulto. Ele havia sido designado para a delegação humana como assistente. E ele estava claramente nervoso por falar com o famoso embaixador. Posso perguntar-lhe uma coisa, embaixador? Ele disse. Helena sorriu. É claro que, durante a crise em que a galáxia estava desmoronando, a humanidade poderia ter assumido o controle. Você tinha os navios. Você tinha a autoridade moral. Todos teriam aceitado o governo humano depois do que o Conselho fez. Ele fez uma pausa. Por que você não fez isso? Helena considerou a questão. Isso já havia sido questionado muitas vezes por jornalistas, historiadores e dignitários estrangeiros. Mas este jovem diplomata parecia genuinamente curioso, e não apenas à procura de uma citação. Você sabe o que minha filha me contou antes de eu partir para esta missão? Helena perguntou. O Solário balançou a cabeça. Ela disse, não se torne eles, mãe. Não deixem te tornar cruel. Ela tinha 12 anos quando disse isso. Helena olhou ao redor da câmara para a diversificada reunião de espécies trabalhando juntas pela primeira vez na história galáctica. Não conquistamos a galáxia porque a conquista nunca foi o objetivo. Queríamos justiça. Queríamos justiça. Queríamos ser tratados como iguais. Se tivéssemos dado a volta por cima e conquistado todos os outros, teríamos nos tornado exatamente aquilo contra o qual lutamos. Teríamos traído tudo em que acreditávamos. Ela voltou-se para o jovem diplomata. Há um ditado entre os humanos que diz que olho por olho cega o mundo inteiro. A vingança é fácil. É uma sensação boa no momento, mas não constrói nada. Não cria um futuro melhor. Apenas cria mais dor, mais raiva, mais razões para o ciclo continuar. O Solário parecia pensativo. Mas você não ficou bravo depois de tudo que o Conselho fez? Claro que estávamos com raiva. Ficamos furiosos. Mas a raiva é apenas uma emoção. O que você faz com essa emoção é o que importa. Leonor sorriu. Escolhemos construir em vez de destruir. Escolhemos ajudar em vez de machucar. Escolhemos provar que éramos dignos de respeito sendo respeitáveis, e não forçando os outros a se curvarem. Naquela noite houve uma celebração. Delegados de 100 espécies reuniram-se na grande praça em frente à Câmara Concordada. Havia música, comida e risadas, os sons de uma galáxia aprendendo a viver junta. Helena ficou no meio da multidão, observando. O almirante Torres a encontrou lá. Não entrando na festa, perguntou Torres. Só parando um momento, Helena respondeu. Foi um longo ano, Torres assentiu. O mais longo da minha vida, mas acho que valeu a pena. Você acredita que isso vai durar? Helena perguntou. Esta nova ordem que construímos? Torres ficou quieto por um momento. Honestamente, não sei. Os velhos ódios não desaparecem da noite para o dia. Haverá desafios, reveses e talvez até guerras. A mudança nunca é permanente. Isso não é muito otimista, Torres riu. Eu sou um soldado. O otimismo não está na descrição do meu trabalho. Ela olhou para Helena. Mas você sabe o que me dá esperança?
Todos aqueles jovens da Frota Livre, humanos e Volante Corvani lutando lado a lado, confiando suas vidas uns aos outros. Isso nunca aconteceu antes. E depois de confiar em alguém assim, é difícil voltar a odiá-lo. Helena assentiu lentamente. A próxima geração não se lembrará dos antigos ódios. Eles só conhecerão a galáxia que construímos para eles. Exatamente. Podemos não viver para ver os resultados completos do que começamos, mas eles viverão. E isso é o suficiente. Do outro lado da praça, o jovem Kirex dançava com um grupo de cadetes humanos. Ele havia crescido muito no ano passado, quase atingindo a altura adulta. O medo e a confusão que ele carregava quando era refugiado desapareceram. Em seu lugar estava confiança, propósito e esperança. Um conselheiro volante mais velho observava com desaprovação, dançando com os humanos, rindo com as espécies que seu povo já havia governado. Foi indigno, mas uma mulher humana próxima chamou a atenção do conselheiro e sorriu. Lindo, não é? Ela disse, o futuro. O conselheiro não teve resposta. Ele passou toda a sua vida acreditando na velha ordem, na hierarquia natural das espécies, na correção da supremacia volante. Agora, um menino refugiado dançava com alienígenas e os chamava de amigos. Talvez o conselheiro tenha pensado, talvez os humanos estivessem certos. Talvez isso fosse melhor. Ele não se juntou à dança. Ele estava velho demais para isso, mas pela primeira vez na vida não tentou impedir. A celebração durou até o amanhecer. Quando os últimos delegados finalmente foram dormir, a praça estava silenciosa, exceto pelo som dos drones de limpeza e pelo zumbido distante das naves em órbita. A embaixadora Helena Vasquez estava parada à janela de seus aposentos, observando as estrelas. Seu comunicador tocou com uma mensagem da Terra. Era sua filha, hoje com 13 anos, enviando uma foto sua com seu novo uniforme escolar. A mensagem dizia, Mãe, estou muito orgulhoso de você. Você não se tornou eles. Você fez com que eles se tornassem nós. Helena sorriu. Ela salvou a mensagem em seu arquivo pessoal, bem ao lado da lista de nomes, os humanos que morreram servindo uma galáxia que se recusou a reconhecê-los. Sarah Shen, Marcus Kim, milhares de outros. Eles não viveram para ver este dia, mas o seu sacrifício tornou isso possível. Conseguimos, Helena sussurrou para as estrelas. Nós nos afastamos e quando eles nos pediram de volta, exigimos que melhorassem. E eles fizeram. Lá fora, a primeira luz da manhã tocou as torres da estação concordada. Um novo dia estava começando, uma nova galáxia estava nascendo, e a humanidade, a jovem espécie a quem foi dito que nunca seria nada, estava no centro de tudo. Não como governantes, não como conquistadores, como iguais, como parceiros, como amigos. Essa foi a verdadeira vitória. Foi isso que fez toda a luta valer a pena. A galáxia já riu quando a humanidade foi embora. Ninguém estava rindo agora. Eles estavam muito ocupados aprendendo como ter esperança novamente.